Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Esse vídeo é uma continuação do primeiro vídeo de tutorial do Bússola R1, nosso template personalizado da Mentor Maps, para ajudar as pessoas que estão prestando prova para residência médica e precisam de uma metodologia eficaz de revisão, um direcionamento, certo? Então, continuando o nosso vídeo, aqui a gente chega na aba de métricas e análise de desempenho, que também é extremamente importante para o ano de preparação. Como eu disse antes no primeiro vídeo, não adianta a gente ter um sistema bem estruturado de revisões, gastar bastante tempo estudando, fazendo questões, assistindo às aulas, sem ter a metrificação desse desempenho. Por que a metrificação? Porque através das métricas, através do registro do seu desempenho, você vai ter a possibilidade de analisar criticamente o que você está fazendo e, obviamente, redirecionar os seus esforços para aqueles temas, aqueles assuntos, as grandes áreas que você precisa ter mais atenção. Tá? Então, essa parte do template é fundamental. E aí, a gente vai trazer para vocês algumas orientações aqui na To-Do List. Mais uma vez, são orientações que eu não vou detalhar, porque eu vou tentar mostrar isso um pouquinho aqui na prática, tá? Aqui essa dica, fundamental, vocês preencherem esse database também. Num primeiro momento pode parecer chato, mas vocês vão perceber a importância disso ali na frente, tá bom? Então aqui mais uma vez eu trouxe alguns exemplos de registros. Então, todos os registros, daqui vocês conseguem filtrar os registros pelos assuntos mais vistos, ou seja, aqueles em que eu gastei mais tempo de estudo e de revisões. Um ranking por questões, então aqui ele vai ranquear todos os assuntos que eu cadastrei pelo total de questões, começando do assunto com mais questões realizadas para o assunto com menos questões realizadas, e um ranking por percentual médio de acertos dos assuntos, tá bem? Então são os diferentes views. Aqui eu cadastrei apenas 5, só para dar um exemplo mesmo para vocês das funcionalidades, tá? Então, da mesma forma que eu assisti lá a minha aula, cadastrei o meu tema, a partir do momento que eu estiver realizando as questões, que é a principal metodologia que a gente recomenda aqui na Mentor Maps, então a partir dos blocos de questões de revisão, eu vou realizar o meu cadastro. Então aqui eu cadastrei a minha revisão de hipertensão, marquei clínica médica, é a grande área a qual esse tema pertence, e aqui eu tenho uma série de dados para cadastrar. Então, uma série não, mas alguns dados. Então aqui o total de acertos que eu fiz naquele bloco de questões. Então, para esse registro eu fiz um bloco de 30 questões e acertei 21. Então, ele já calcula automaticamente para mim o meu percentual de acertos daquele bloco de questões, certo? E aqui o tempo que eu gastei para realizar esse bloco de questões. E isso, sempre que você fizer uma revisão, é algo que a gente recomenda estar atento. Quantas questões você acertou, quantas questões você fez, obviamente, porque isso vai implicar diretamente no percentual de acertos, e quanto tempo você gastou para realizar aquela revisão, tá? Sempre cadastrar em minutos, porque ao final, e aí vocês vão perceber isso, que aqui a gente tem as abas, para a primeira revisão, para a segunda revisão e assim sucessivamente. Desculpa, pessoal. E assim sucessivamente. Então aqui R1, R2, R3, até a 9ª revisão, tá bem? Sempre calculando o percentual de acertos e o tempo gasto. No final, a gente tem aqui um total de acertos, um somatório do total de acertos, tá? O total de questões realizadas e o tempo total em horas, tá bem? Com uma média de acertos. Aqui, uma média total de acertos, obviamente. Aqui nos registros, eu consigo ranquear aqueles em que eu gastei mais tempo de revisão, um ranking
por temas que eu fiz mais questões, tá? E um ranking por percentual de acertos, tá? Então aqui estão as minhas médias de acerto, tá bem? Logo aqui abaixo eu tenho um mapeamento por grande área, então nessa parte eu consigo filtrar aqueles registros por grande área. Então quando eu clicar em cirurgia geral, ele só vai abrir para mim as métricas relativas aos temas de cirurgia geral, certo? Então vocês vão perceber que eu só cadastrei hérnias, então apenas a parte de hérnias está aqui. Ele filtra. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue filtrar exatamente, achar mais fácil as métricas relacionadas a algum tema em específico, né? Eventualmente um tema que você precisa se dedicar mais, porque é muito prevalente na prova que você vai prestar. Então você tem uma facilidade de encontrar os seus registros fazendo essa filtragem, tá? Então isso sucessivamente, né, para cada grande área. Lembrando mais uma vez que o template de R+, difere principalmente nessa parte, né? A gente não vai ter disponível todas essas 5 áreas, porque não faz sentido. E aqui a gente tem a parte de provas e simulados, que é uma parte para registrar o seu desempenho nas provas, nos simulados que você for fazer durante o ano, colocando a instituição, o ano, a data que você fez, os acertos, e ele já calcula para você também a porcentagem de acertos. E aqui, né, de acordo com cada área, com cada pessoa, cada análise individual, você mesmo atribui aquela nota que você obteve ao seu desempenho. Um desempenho bom para aquele momento do ano, é um desempenho ruim, então você tem que ter essa visão crítica mesmo para colocar. Por que a gente colocou dessa forma? Porque em algum determinado momento do ano, no início do ano, você ainda está se ambientando com as revisões. Então não faz sentido você querer ter uma porcentagem de acerto de 90% nas provas, certo? Então uma porcentagem em torno de 70%, 75% já é algo excelente para quem está começando o ano. Então você mesmo pode colocar, tá? E coloca sem medo, pessoal. A gente precisa desenvolver esse senso crítico durante o ano de preparação, tá? Uma coisa que eu esqueci de mostrar antes, que é fundamental, é que vocês vão ter acesso também aos dados nas colunas, tá? Então aqui o somatório de questões certinho. Vou mostrar aqui, ó, ranking por questões, ele soma o total de acertos, ele soma o total de questões. Aqui no ranking por percentual de acertos, ele calcula uma média geral de acertos. Então dessa forma vocês conseguem ter noção da média geral de acertos, média geral por grande área, total de questões por grande área, e isso é extremamente importante, tá? Metrifiquem os estudos de vocês. A motivação acaba, mas ver o progresso nas métricas, ver que você está fazendo mais questões, você está acertando mais, isso vai te impulsionar nos estudos, certo? Seguindo e caminhando aqui para a parte final do nosso template, a gente tem algumas ferramentas adicionais que podem otimizar também a sua preparação. A gente colocou uma parte de links para você adicionar qualquer link que você utiliza, eventualmente o link do seu banco de questões, o link da sua plataforma do cursinho, se for um cursinho online, certo? No espaço de metas e lembretes, a gente tem uma página específica para você registrar as metas mensais, então as metas que você precisa perseguir, metas de percentual de acerto, de total de questões, enfim, total de tempo gasto também, certo? Entre outras metas que você pode estar adicionando aqui no quadradinho, tá bem? Voltando aqui um pouquinho. A aba de lembretes é uma aba que a gente deixou especificamente para você colocar alguns post-its digitais, então datas de prova, enfim, datas digitais que podem estar saindo, para poder te orientar e você concentrar todas as informações relevantes em um único espaço, em um único local. E por último, mas não menos importante,
A gente tem aqui a parte de cronogramas, que é uma parte destinada para você colocar aqueles PDFs que os cursinhos disponibilizam. Então, seu cronograma anual, seu cronograma mensal, ele pode ficar aqui para que você tenha isso de fácil acesso, de prontidão, dentro de um lugar só. E aqui, para quem gosta, a gente deixou a aba do Pomodoro também, porque é uma técnica que muita gente utiliza nos estudos, muita gente quer tentar utilizar. Então fica aqui o nosso Pomodoro. Você pode pausar, pode iniciar a hora que quiser, pode vir em configurações, mudar o tempo das pausas, e aqui do lado ir ticando, né, à medida que você for caminhando nos seus estudos, tá bem? Então é isso, pessoal. Vídeos um pouquinho longos, 10 minutos para mostrar tudo, mas acredito que tenha ficado bem claro todas as funcionalidades do template, tudo que ele pode agregar nos estudos de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Continue acompanhando a página no nosso Instagram, mandando dúvidas via direct, para que a gente possa ajudar e auxiliar todos vocês. Tá bem? Boa sorte nos estudos. Um grande abraço.